Opa pessoal, tudo bem com vocês? Osmar Arroio, direto da prancheta, e hoje é dia de Creepshow. Como vocês já sabem, Creepshow é a série de monstros e criaturas autorais que eu faço aqui dos meus trabalhos, assim como criaturas e monstros famosos e clássicos do cinema, dos quadrinhos. E se você quer que eu desenhe a sua criatura, o seu personagem de ficção, deixe a descrição completa dele aqui nos comentários desse vídeo. A estruturação desse personagem ela é muito interessante, espero que vocês absorvam e que vocês aprendam um pouco para poder aplicar no trabalho de vocês. O primeiro passo que eu fiz foi a estruturação desse personagem em perfil. Você pode criar sempre um monstro, uma criatura, um personagem novo, fazendo o rosto frontal, o rosto em perfil, o corpo frontal, o model sheet do personagem. E através da estruturação que eu fiz da base do rosto em perfil, eu lancei um eixo em perspectiva, eu comecei a distribuir os blocos, distribuir todos os elementos, toda a proporção do desenho dentro desse eixo em perspectiva, e a partir daí eu tive a estruturação completa. Então acompanhem, espero que vocês consigam absorver, entender alguma coisa desse processo e aplicar no trabalho de vocês. Vamos lá! Bom pessoal, nesse primeiro estágio, como eu falei na apresentação, eu já tenho a imagem em perfil, eu já tenho o relevo, eu já tenho a proporção e distribuição. Isso que é muito importante dentro do Model Sheet. Quando você faz o Model Sheet é para você criar um padrão, para que outras posições, outros movimentos desse seu personagem, ele acompanhe exatamente todos os pontos, todas as alturas, todos os volumes proporcionais. Para a estruturação desse desenho, a primeira coisa que eu fiz foi um eixo, esse eixo em perspectiva, esse eixo em função da visão 3/4 que eu quis fazer do rosto da criatura. Logo em seguida eu fui aplicando todas as coordenadas, todas as alturas, altura do nariz, altura dos dentes, altura do olho, aliás dos olhos, né? São vários olhos aí. E já com o conhecimento, com o entendimento de toda a estrutura craniana, até com o conhecimento de toda a estrutura de músculos faciais, aí fica um pouquinho mais fácil para poder fazer toda essa distribuição. Então, zigomático de um lado, zigomático de outro, fossa ocular de um lado, fossa ocular de outro, com as reduções, com os ângulos que já existem no crânio, do crânio humano e aqui no caso no crânio dessa criatura. Então eu recomendo que vocês estudem muito anatomia, para que vocês não tenham nenhum problema no momento da criação, menos dificuldades, né? Quando eu digo estudar anatomia, tem que ser por um período muito longo da vida, para você ter uma fluidez, uma velocidade na estruturação. O código secreto do desenho, ele oferece de uma maneira técnica, de uma maneira bem objetiva, não é muito fácil, como qualquer coisa que você quer conquistar, uma grande conquista, você tem que batalhar por isso, mas o código secreto ele oferece toda a estruturação da cabeça humana, através da estudo dos ossos, das proporções, das diferenças entre um rosto masculino, um rosto feminino, estruturação do corpo, enfim, é muito bacana. Se um dia você quiser conhecer, visita o site lá, dá uma olhadinha no conteúdo, que ele vai agregar muito conhecimento, você não vai precisar ficar perdendo tempo buscando, aliás, perdendo tempo não, você vai maximizar o seu tempo, que você vai ter um conteúdo, as informações ali de uma forma bem mastigada, bem objetiva, mas você deve continuar pesquisando anatomia, pesquisando perspectiva, pesquisando esboço. Você tem que procurar pegar de um coletivo, né, de informações, quais informações serão as mais importantes para vocês, né? Vamos lá então. Vou falar um pouquinho sobre a história desse personagem. Eu não posso revelar muitas coisas, pois ele faz parte do meu roteiro, da minha história. Eu pretendo publicar essa história um dia e não posso entregar assim o conteúdo. Mas eu vou falar um pouquinho por que ele tem tantos olhos, né? Por que essa criatura tem esse formato. Então dentro da história ele faz o papel como se ele fosse um observador. Dentro da história existe um tema principal, que esse é impossível revelar aqui para vocês. E a partir desse tema principal, dessas ações que ocorrem dentro dessa história, o papel dessa criatura é como se fosse um observador, um vigia, e ele é como se fosse um cara assim fofoqueiro, vamos dizer. Ele observa tudo, ele tenta encontrar exatamente o que ele busca, as pessoas que ele busca, com aquele determinado assunto que eu falei do tema principal da história, que eu não posso comentar, e ele grita dando um alerta desesperado para que outras criaturas vão para caça em cima da vítima, em cima do seu alvo, né? Então ele é como se ele fosse um sentinela. Essa criatura, comparada a um ser humano, ela teria aproximadamente uns 3 metros de altura. Vou colocar para vocês darem uma olhadinha agora
o corpo inteiro dele. Então ele é um quadrúpede, né? Ele carrega um cajado, sei lá se cajado tem alguma função, não defini isso dentro da história ainda, mas não é não tem um aspecto humanoide, né? O próprio crânio, toda a distorção, ela é bem parecida com alguns detalhes com o corpo, com o rosto humano, mas ela tem as variações. Agora, o mais interessante, o mais bacana dessa criação, que eu pretendo fazer alguns vídeos demonstrando isso para vocês, é que toda a ideia do rosto, desses olhos, foi feito através de um processo chamado pareidolia. Então a pareidolia, assim, isso é uma coisa que ocorre com todo mundo, é muito natural, é um efeito natural, é um efeito óptico. É quando você olha alguma coisa, por exemplo, uma nuvem. Eu me inspirei nesse personagem numa nuvem. Você olha para a nuvem e enxerga alguma figura. Isso já deve ter acontecido com vocês, isso acontece com todo mundo. Ou você olha para uma pedra, para uma vegetação, para a água, às vezes para uma parede com um reboco, e você consegue enxergar figuras. Geralmente essas figuras que nós enxergamos logo de primeira é um rosto. Isso é em função da nossa própria natureza. Isso já está contido, já está embutido na nossa mente, que a primeira coisa quando abrimos os olhos, quando crianças, a imagem que nós mais marcamos são dos rostos, né? Dos pais, dos avós, do enfermeiro, sei lá de quem a criança abriu o olho e viu primeiro, né? Então, geralmente isso fica tão forte, tão marcado na nossa mente, que quando nós olhamos as nuvens, nós encontramos cabeça de urso, cabeça de cavalo, cabeça de dragão, enfim. Uma coisa muito importante que eu comento nas minhas aulas é que dependendo do teu estado emocional em determinadas épocas, quando você olha para a nuvem, você enxerga o que está relacionado ao seu estado emocional. Ou se você se prepara, por exemplo, como eu tenho toda a estruturação dessa história e eu tenho todo um tema por trás deles e sei que tenho que fazer criaturas, enfim, seres fantásticos para essa história, eu começo a tentar enxergar nas nuvens, na vegetação, enfim, em qualquer lugar, ideias de criaturas. E isso acaba ficando bacana porque você foge do padrão, você sai do quadradinho que você está acostumado, principalmente quando você conhece muita técnica estrutural de corpo, musculatura, você fica muito preso e a tua criatividade chega até falhar um pouquinho, porque você fica tão ali dentro daquela caixinha, daquele quadrado, e a partir do momento que você tem uma ideia diferente, isso dá para fazer também com manchas, né? Jogar um pouco de tinta no papel, amassar o papel e ver o resultado. O pessoal, tem gente que faz com café, joga o café, um pouco de café numa folha, forma uma mancha, a partir daquela mancha começa a estruturar alguma coisa, enfim, dá para usar muito a criatividade. Lógico, vocês têm que ter um conhecimento de anatomia, de proporção, de perspectiva, para poder levar isso para frente. Então muitas pessoas enxergam determinados objetos na nuvem, em qualquer lugar aí, mas não conseguem reproduzir isso, conseguem colocar isso no papel. Para isso você tem que treinar, você tem que ter técnicas, você tem que ter um conhecimento aperfeiçoado. Vamos lá, vamos acompanhar aí, vamos continuar. Bom pessoal, estou chegando aqui quase no fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa estruturação. Em breve nós teremos mais criaturas, mais criações. Não deixem de mandar as suas ideias. Se você tem uma ideia louca, muito bacana aí, sobre algum personagem de ficção, sobre alguma criatura, coloca aí nos comentários, faz essa descrição. Se você não quiser colocar nos comentários, pode mandar no meu e-mail, que é osmar@arroio.arte.br. Vou colocar o link aí para vocês. E não deixe de me seguir no Instagram, no Facebook. No finalzinho do vídeo tem os endereços. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e ative o sininho aí para as notificações, ok? Então um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.